andai na luz. O que significa andar na luz? É andar no conhecimento da verdade. Andar na luz é obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o entendimento das pessoas. Não é uma luz física, não é uma lâmpada comum. É uma luz que alumia a mente. E quem que ilumina nossa mente? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Para uma pessoa receber mais luz, ela tem que viver de acordo com a luz que tem. Quando a gente vive de acordo com a luz que a gente tem, Deus concede mais luz. E quanto mais a gente vai entendendo, vai praticando, vai vivendo, mais luz Deus vai concedendo. E quanto menos a gente entender a verdade, quanto menos a gente obedecer, quanto menos a gente dar atenção à palavra de Deus, menos luz a pessoa vai ter também. Essa medida aí, quem decide é nós. Nós é que decidimos se nós vamos receber muita luz ou pouca luz. Se nós entregar o nosso coração e tiver amor pela verdade, pela luz que Deus nos dá, nós vamos receber mais. O que semeia muito, colhe muito. E o que semeia pouco, colhe pouco. Lá em Provérbios 4:18 diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até se tornar dia perfeito. Nessa terra aqui nós vamos crescer, até a gente morrer ou até a volta do Senhor Jesus. Depois que os salvos forem para a eternidade, morar no paraíso, lá também eles vão estudar e aprender e nunca vai deixar de aprender. É o que faz a pessoa ter vida, ter prazer, chama-se progresso espiritual, luz, conhecimento. O conhecimento é que importa. Para quem Deus concede luz, a luz semeia para o justo e alegria para os retos de coração. A justiça das pessoas que fazem. Porque muitas pessoas não vão ser condenadas à morte eterna. Lá em João 3,19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Eles não amaram a verdade. Nós vemos aí hoje sobre o primeiro mandamento, né? Um mandamento tão pisado, tão banalizado, tão desprezado. A luz veio e as pessoas colocaram a Trindade no lugar da luz, em vez de adorar um Deus como a Bíblia manda, como o primeiro mandamento ensina, elas querem três deuses, né? Provérbios 28:9 diz assim, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até mesmo as suas orações serão abomináveis. Abominação. Então, aquele que desvia o ouvido de ouvir o primeiro mandamento, até mesmo as suas orações são uma abominação a Deus. Ele está ofendendo a Deus, né? Então, as pessoas, a primeira coisa que tem que fazer, a luz chega, obedece à luz. A luz está lá. Eu estou falando para os adventistas, falando sobre o primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento que eles não guardam, não odeia ele, e quando a gente desvia do primeiro, descontrola para as pessoas para entender os restantes que vai da Bíblia. É assim, quando a gente nega um mandamento, depois ele vai ter que negar outros lá na frente, porque se negar o primeiro, atrapalha as pessoas para entender os outros. Antes das pessoas conhecerem os mandamentos de Deus, um espírito mau acompanha as pessoas desde o nascimento. Quando as pessoas nascem de novo, aceitam o Senhor Jesus e nascem de novo, o espírito mau é expulso da alma e o Espírito de Deus toma posse. Mas aquele espírito mau, ele tem que correr para algum lugar. Então ele vai para alguns lugares áridos, lugares secos, lugares sem vida.
E lá ele encontra vários outros espíritos também que teve o mesmo destino dele. Mas ele pensa assim, vou voltar à casa de onde eu saí, quem sabe, tem espaço lá para mim. Ele volta, acha a casa vazia, sem o Espírito Santo, e ele volta e não fica satisfeito, busca mais 7 para morar com ele no corpo da pessoa. E o segundo estado da pessoa torna muito pior. Se você já ouviu aí sobre o primeiro mandamento e você não aceitou o primeiro mandamento para adorar uma doutrina da Trindade, é muito perigoso. Esse espírito que você conheceu, que quando você aceitou os mandamentos, alguma coisa dos mandamentos, ele voltar e te atacar. E aí o segundo estado das pessoas fica muito pior do que o primeiro. Lá em 2 Tessalonicenses diz assim, a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Quando está falando do iníquo aqui, está falando do homem do pecado, o filho da perdição. O que se levanta contra tudo que se adora e que é de Deus. Então esse iníquo aí, ele vai ser implantado agora, já está sendo, né? Implantado o reino dele. E o que ele quer, o que ele mais quer é negar o 4º mandamento, que manda adorar, guardar o sábado, e também o condenar o 1º mandamento, que aponta Deus como o único Deus, Criador do céu e da terra. E ele vai agir com todo o poder, engano e injustiça para os que perecem, para os que vão morrer, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Todas as pessoas que não receberam o amor da verdade para ser salvos, eles vão aceitar, vão negar a lei de Deus para aceitar essas doutrinas do anticristo aí, ó, que é a doutrina da Trindade. E essas pessoas com todo o poder de engano, porque não receberam o amor da verdade. Se eles tivessem aceitado a verdade, se eles tivessem tido amor pela verdade, que verdade que eu estou falando? A verdade sobre o 1º mandamento. Se eles tivessem aceitado o 1º mandamento, eles seriam salvos. Agora, o que diz lá o verso 11 de 2 Tessalonicenses? Por isso Deus envia a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. Quando as pessoas não aceitam a verdade, por isso Deus envia a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira, porque não teve prazer na verdade, não amaram a verdade. Não amaram o 4º mandamento, não amaram o 1º mandamento, não amaram o 2º mandamento. Aí o que Deus faz? Não quer não, né? Eu queria dar para vocês o melhor, a verdade que liberta. Mas vocês não querem não? Então eu vou enviar a operação do erro. Eu vou deixar vocês acreditar na mentira, para que vocês não sejam salvos. Para que seja condenado todos que não creram na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. E isso aconteceu já no passado com Faraó, quando Moisés foi lá diante de Faraó para pedir o povo, para deixar o povo sair. O Faraó não aceitou, endureceu o coração e disse, quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Eu não conheço esse Deus. Com essas palavras aí, o Faraó foi endurecendo o coração dele, ele mesmo foi endurecendo o coração dele, e depois ele perdeu a salvação. O que faz a gente perder é quando a gente rejeita a verdade. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Creia no 1º mandamento e negue a doutrina da Trindade.